Boa tarde. Quanto tempo, né, pessoal? Me perguntaram esses dias quando que as aulas voltariam presencialmente e eu havia dito que provavelmente seria no dia 15 de setembro. Vi algumas notícias pela internet dizendo que o estado de São Paulo não alcançou a meta para que volte às aulas em setembro. Mas assim, nada muito a fundo ainda. Vamos esperar então para ver o que o ministro da Educação, o governo resolva, para que a gente possa então dar a certeza absoluta de quando que nós nos encontraremos presencialmente novamente. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o comportamento profissional. Às vezes, nós pensamos assim, que temos um currículo bom, que nós falamos um idioma fluente, que trabalhamos em empresa super conhecida, mas mesmo assim, por algum motivo, nós não fomos chamados para o processo final seletivo, ou de repente nós não passamos em uma das etapas do processo seletivo. E aí a gente começa a pensar, por quê? Será que o erro não está no comportamento profissional? Uma outra hipótese também que pode acontecer é eu estar bem dentro da empresa, achando que eu estou bem, e o meu comportamento faz com que eu possa ser cortado daquela equipe. Tá? Então, hoje o comportamento profissional, desde o início de um processo seletivo até o trabalhar dentro da organização, é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, então. Com as constantes mudanças do mundo, as empresas estão em busca de pessoas que realmente tenham um ótimo comportamento profissional, que sejam adaptáveis e flexíveis. Se a gente pegar lá a geração Baby Boomer, na qual nós trabalhamos bastante na apostila de desenvolvimento pessoal, vocês vão perceber que eu não precisava ter tantas características para eu poder entrar em um processo seletivo. A entrevista em si, ela era bem mais fácil. E hoje, analisando a competitividade, analisando a estrutura das organizações, analisando as mudanças que está acontecendo no mundo, as empresas elas estão um pouco mais burocráticas, um pouco mais exigentes. Então, se eu não tiver um comportamento profissional que seja adaptável e flexível à empresa, pode ter certeza que, infelizmente, eu não vou fazer parte do grupo de colaboradores daquela equipe. E por que isso veio acontecer, gente? Exatamente porque o mundo gira. Antigamente, a gente falava de pessoas que trabalhavam com datilografia. Hoje, nós trabalhamos com computadores. Antigamente, as pessoas trabalhavam com a parte braçal. Hoje, trabalha com a parte maquinária. Antigamente, eu tinha que escrever uma carta para colocar no correio e chegar para alguém. Hoje, um e-mail, coisas de segundo, já está na mão do responsável. Então, eu preciso de pessoas que realmente queiram se adaptar a essas mudanças que o mercado nos proporciona e que tenha flexibilidade dentro dessas mudanças. Realidade do mercado de trabalho.
É importante se adequar e aceitar a verdadeira realidade do mercado de trabalho. Então, nós precisamos aceitar que hoje está muito mais difícil do que antigamente. Eu preciso aceitar que se eu não tiver um estudo, eu não consigo, ao menos, trabalhar com a menor função que exista. Hoje, empregos como garis, como varredor de rua, que eu não preciso mexer com maquinário, que eu não preciso mexer com informática, eles pedem pelo menos o 2º grau completo. Então, quem dirá se você quiser trabalhar com algo um pouco mais monstruoso, digamos assim? O que o mercado de trabalho pede como característica? Para quem já está empregado, é complicado manter a empregabilidade. Imagine uma pessoa que está iniciando sua carreira profissional. Nós que já estamos empregados, vamos dizer, nesse momento pandêmico, é difícil de conseguir ainda manter o emprego ativo. Vocês devem saber quantas empresas fecharam, quantas pessoas ficaram desempregadas. Isso quando não acontece a concorrência de uma outra pessoa nesse âmbito. Se eu não estudar, se eu não me atualizar, se eu não fizer mais e mais, com certeza a empregabilidade vai vir e passar rasteira no comodismo. Para quem imaginava que 2020 seria um ano de mudanças, um ano de novos empregos, de novas oportunidades, acabou tendo esse obstáculo, que também serviu para alguma coisa na nossa vida, com certeza, já achou que ficou um pouco mais difícil de conseguir o que queria no ano de 2020, que é o início da carreira profissional. Então a pergunta é, se quem já está ficou difícil, esse ano para quem queria iniciar acabou ficando um pouco mais difícil ainda, mas outros anos virão e com certeza não vai faltar oportunidade para esse início de carreira profissional. Nas organizações modernas, a avaliação do perfil comportamental tem se tornado, em certas funções, mais importantes do que as habilidades técnicas. E eu falo que isso é verdade, pessoal, porque antigamente as pessoas, na hora de fazer a experiência profissional, o foco delas, geração baby boomer, geração X, o foco delas realmente era analisar se aquele colaborador sabia fazer aquela determinada função. Então eu não pensava tanto como a pessoa era em si. Eu cuidava muito mais das habilidades técnicas. Da produção, consegue exercitar aquilo que se pede? O maior foco, então, era a experiência, né? Na verdade, era ver como que esse colaborador seria nesses 45 dias de experiência. Hoje, as organizações que estão focadas por um outro âmbito, elas mudaram a forma de pensar. Então, elas avaliam o perfil comportamental do candidato ou até mesmo do colaborador que já está na empresa, para ver se realmente ele é a pessoa adequada para exercer aquela função. E qual que é o perfil que eles analisam? Então, eles analisam se você é uma pessoa que trabalha em equipe, se você é uma pessoa hábil, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa dinâmica, se você é uma pessoa responsável. E vai juntando todas essas características e acaba deixando desapercebido a habilidade técnica. Não que ela não seja importante, tá? Ela é importante tanto quanto. Mas as empresas hoje acreditam que o comportamento, a parte comportamental de como você é dentro da empresa é muito mais importante do que
o que você sabe fazer dentro da organização.